noite. Fico alegre de estar aqui junto com vocês de novo. E ao chegar comecei a me lembrar dos primeiros dias dessa casa, aquele lote vazio que compramos há tantos anos, sei lá quantos anos, deve ser mais de 20. E hoje chegou aonde chegou. E de todos os benefícios que colhi. E o Espiritismo é isto. Para a maioria de nós, é um celeiro onde colhemos benefícios. Não se limita a isto, vai muito além. Mas, por enquanto, para a maioria de nós, é apenas um celeiro onde vamos para colher. Deveria ser mais, muito mais. Deveria ser campo de plantação ou estufa de cultivo. Mas, por ora, para a maioria de nós, permanece um celeiro onde comparecemos para colher. E por que isso? Por que isso acontece? É muito comum encontrarmos expressões do tipo: este mundo está muito louco, esta época em que vivemos é muito difícil, a situação pela qual a Terra passa é um grande sofrimento. E de fato, faz algum sentido pensar assim. Por um lado, nunca houve tanta produção de alimentos. Hoje, surpreendendo qualquer previsão que foi feita no passado, chegamos ao ponto de conseguir produzir mais do que é necessário para alimentar toda a humanidade. Mais de 7 bilhões de seres humanos. No entanto, quanta fome! Nós hoje somos capazes de produzir a limpeza, a purificação, a distribuição encanada da água necessária para a sobrevivência, com uma capacidade tecnológica nunca imaginada antes. No entanto, a maior parte da humanidade não tem água de qualidade para sequer beber. E é comum encontrarmos locais, situações em que as pessoas estejam bebendo algo que mais poderíamos chamar de lama do que de água. Nunca houve tantos doutores, tantos médicos, tantos laboratórios de pesquisa e indústrias de medicamentos. No entanto, também nunca houve tantas doenças e doentes. Em resumo, fizemos grande progresso filosófico, científico, cultural e promovemos importantes mudanças na paisagem terrestre, da qual não abriríamos mão por preço algum. E por outro lado, vivemos uma época de muito desalento, grande desânimo, epidemias coletivas atingem bilhões de planetas, bilhões de pessoas no planeta, com doenças
de origem preponderantemente mental. O sofrimento mental tem uma característica impressionante. Ele tanto é capaz de afligir a vida dos que seriam chamados desafortunados, quanto de atingir a vida dos que são chamados afortunados. E de fato, por toda parte, vamos encontrar uma quantidade enorme de pessoas em grande sofrimento interior, em todas as faixas de renda, em todos os níveis de escolaridade, em todas as filiações religiosas, mesmo naquelas que fazem larga propaganda publicitária, encenando uma alegria, uma vida plena que não corresponde à vida real cotidiana de seus seguidores. E então, é muito comum, diante de uma situação desta, nos depararmos com pessoas que proferem, repetem e propagam expressões muito enganosas, e os encontramos também entre os filhos do Consolador, infelizmente, repetindo e repetindo algo do tipo: porque este mundo é mesmo para se sofrer, para se penar, e somente na vida espiritual, na vida futura, poderemos encontrar a verdadeira felicidade. No entanto, ainda nem mesmo somos capazes de compreender o quão possível é vivermos felizes aqui, na vida material, e já estamos decretando mentalmente que este é mesmo um mundo para não se viver feliz. As pessoas, em momento de abundância, quando tudo vai bem, o que elas pedem a Deus em oração? Melhores colheitas, um melhor grau de ensino, uma melhor cultura. Pedem mais aeroportos, melhores ruas, melhores cidades, uma economia mais próspera. No entanto, quando a situação não vai tão bem assim, elas também oram e pedem emprego, qualquer um que seja, pedem menos inflação, pedem um pouco de segurança pública, pedem que haja algum médico. Descendo ainda para condições mais difíceis, o que elas pedem: Senhor, ainda que seja tão doloroso o tratamento quanto possível, ainda que eu tenha que passar por dores inimagináveis, tire esse câncer de mim. E por que elas querem permanecer se este é um mundo tão dado a sofrimentos? Ouvi a resposta de um dos pacientes em tratamento dessa difícil doença, numa fase terminal, e a resposta me surpreendeu. Muito simples, porque eu quero ver o brilho do meu filho crescendo nos olhos dele todos os dias enquanto ele cresce. Um desejo ainda mais fundamental que este. Ele quer permanecer vivo. Em que condições for, com saúde, sem saúde, com dor e sem dor, quer simplesmente permanecer vivo. Quer a possibilidade de permanecer e conviver
com o crescimento de seu filho. No entanto, no dia a dia, nós não nos sentimos abençoados. Essa vida é uma vida de sofrimento e estamos ávidos pela chegada da vida espiritual, porque lá, sim, ela será boa. André Luiz nos mostra nas suas obras, e em parte foi mostrado naquele belo filme, quantos chegam àquela cidade espiritual tão magnífica e, no entanto, não encontram o devido repouso, o devido sossego, continuam em tremendo sofrimento mental. Outros vão chegar em Alvorada Nova, nas outras cidades. Outros não vão chegar a essas cidades, serão recebidos em situações mais difíceis e estarão em sofrimento. O que isto demonstra? Que o sofrimento não tem a ver com as condições que nos rodeiam, mas com a condição mental em que vivemos. E por que não temos condição mental suficiente para vivermos em gozo, em alegria, em paz interior? Porque esse mundo tem tantos problemas, tantos desassossegos, por que tantos suicídios, por que homicídios, por que as traições, por que as deslealdades, por que a indiferença? São muitos os problemas deste mundo. São muitos os tipos de dificuldades e sofrimentos. Uma única causa. O Espiritismo nos ensina, e essa causa pode ser chamada por várias palavras. Uma das que eu prefiro é inconsciência. E qual a solução? Consciência. Mas consciência de quê? Consciência para quê? Precisamos compreender que existe uma diferença fundamental entre ter aprendido e ter conhecido o Consolador. Aprender, até mesmo um animal aprende. Um papagaio, por exemplo, aprende a dizer: louro quer biscoito. Aprende a dizer, mas ele não faz ideia do que seja um biscoito. Ele não tem noção do que significa querer. Ele sequer sabe porque o chamam de pobre, de louro, de papagaio. Ele aprendeu a dizer: louro quer biscoito, mas ele não sabe coisa alguma, porque não foi dotado com o dom de consciência. Da mesma forma, muitas pessoas estão aprendendo em todas as religiões, grupos filosóficos, na nossa querida doutrina espírita. As pessoas estão aprendendo. Somos seres espirituais em evolução. Somos de origem divina. E repite, e repete, somos seres espirituais em evolução. Estamos aqui para evoluir. E repete, mas não entenderam. É necessário, antes de tudo, fundamentalmente, conhecer o que já nos foi dado. Quando uma criança nasce, para nós espíritas, renasce, reencarna, qual é a primeira preocupação, a mais fundamental de todos? Vamos dizer que ela não tenha nascido do médico, tenha nascido da parteira. Qual é a primeira preocupação de todos que estão ali, das mulheres que estão ajudando, da parteira, da mãe, da tia, da avó?
está respirando ou não. Naquele momento, não importa se ele tem todos os seus bracinhos, no primeiro instante, não importa se ele é bonito ou feio, muito inteligente ou não. Só há uma importância, se está respirando ou não. E a partir do momento em que nós aspiramos pela primeira vez o ar neste mundo, fomos abençoados com o maior dos dons possíveis dessa vida. Porque um ser humano pode passar alguns dias sem se alimentar e ainda assim sobreviver. Talvez 10, 15, 20 dias, isso vai depender de cada ser humano, de cada organismo. Vai poder aguentar 3, 4, talvez 5 dias sem beber água e pode sobreviver. Mas sem respirar 30 segundos para alguns, 60 para outros, não muito mais do que isso. No entanto, este dom, este presente divino se renova todos os dias, a cada instante dessa existência, com a marca da presença de Deus na minha vida. E eu ainda digo que não sei do que é que eu tenho que tomar consciência para me sentir em plenitude, para sentir gratidão. Ensina-nos muitas das mais belas e nobres doutrinas religiosas e filosóficas de todos os tempos. Mais recentemente, muito enfatizado pelos nossos irmãos da Seichonoye, da Rosa Cruz, a excelência da gratidão como remédio salutar para os males da alma, para muitos males do relacionamento e até para algumas doenças do corpo. Mas pode alguém desenvolver gratidão simplesmente por praticar o hábito de dizer obrigado? Embora nós nem mesmo esse hábito tenhamos diariamente, para sermos sinceros, mas ainda que tivéssemos, este hábito não seria suficiente, porque não se pode tornar-se grato por hábito. Isso não é possível. Para sentir gratidão é preciso que consigamos chegar a um estágio de consciência anterior que se chama gratificação. As pessoas, em geral, pensam que gratificação é um estômago bem cheio de deliciosa alimentação. Outros é o corpo inebriado por bebida preferida entre os amigos em uma roda festiva. Outros pensam numa excelente remuneração, boa companhia, sucesso familiar e coisas do tipo. No entanto, mesmo aqueles que reúnem todos esses quesitos, ou quase todos, estão em polvorosa. Muitos dos grandes astros do planeta se suicidam, se intoxicam com substâncias letais, porque não estão aguentando de tanto sofrimento mental. Isto demonstra que não podemos obter genuína gratificação de nada que esteja ao nosso redor, de ninguém, nem com todos esses quesitos preenchidos. Então, o Evangelho vem ao nosso socorro e nos mostra claramente, sem possibilidade de dúvida, como obtermos esta gratificação. Ele nos fala para buscarmos dentro. Ele, do começo ao fim, está nos falando do contato interior com a divindade,
daquele costume de a cada dia não, estou sendo pouco rigoroso, a cada minuto, a cada instante da nossa existência, estarmos meditando na obra divina na minha vida, em o propósito de Deus, da espiritualidade naquele momento, naquela situação para mim. De estar buscando esse contato, esse diálogo interior sobre todas as coisas. No entanto, nas horas mais difíceis da existência, o que nós encontramos, as pessoas fazendo, e dentre elas também os filhos do Consolador, estão teclando o smartphone. Estão procurando por um post no Facebook que as alegra, estão buscando uma pegadinha no YouTube que as faça rir, estão buscando por algum mágico, algum desses orientadores gurus que dê uma dessas formulazinhas fáceis, faça assim, você terá sucesso, faça daquele jeito e seus filhos serão maravilhosos. E não temos consciência do quanto já nos foi dado, do quanto custou aos nossos tutores espirituais e custa todos os dias a reharmonização mental que eles preparam para nós. Muitas pessoas visitam o seu vovô, a sua vovó, 1, 2, 3 vezes por ano, na sua casa, na casa dele, na casa dela, ou no asilo, e passam com ele ali 2 ou 3 horas e se dão por satisfeitas por terem honrado pai e mãe. No entanto, quando estão com esse avô, com essa avó, com esse pai, com essa mãe, o que estão fazendo? Teclando no smartphone. E ao sair de lá, pegam esse smartphone e continuam teclando nele, atravessam a rua, olhando para ele e são atropeladas. Por que são atropeladas? Porque o motorista não evitou o acidente, porque estava dirigindo e colocando um post no Facebook, no seu smartphone. E depois lamentam, na minha vida nada dá certo, mas se entregam às distrações do mundo. Os smartphones, as TVs, as piadinhas contadas de boca a boca, elas se entregam a repetir os chavões negativistas que correm de boca a boca. Elas se entregam às rodinhas de piada e do anedotário inconveniente. Passam o dia todo comentando a notícia que ouviram na manhã sobre a violência no mundo e jamais comentam o Evangelho. E quando comentam para dar sermão no companheiro ao lado e dizer que ele precisa melhorar a sua conduta. Louro quer biscoito. Os Espíritos nos advertem que nós temos aprendido muitas coisas, mas temos conhecimento. Conhecimento implica uma vivência interior. Essa vivência interior implica estar chamando pelo Deus interior todos os dias, na hora alegre, para dizer obrigado. Não obrigado porque conquistei um carro novo, obrigado por esse ar que eu respiro, que entra em mim e faz vida, que sai de mim e vai ser purificado pela natureza. Deve
praticar a gratidão sentida no momento do infortúnio. Não agradecer porque a doença terrível veio, porque a tragédia da enchente derrubou a casa. Não agradecer por nada dessas coisas que estão de fora. Não é disso que a doutrina nos fala. O Espiritismo vem nos falar de uma vivência interior de agradecer. Obrigado, meu Deus, porque eu te conheço. Suficiente. No entanto, o que nós fazemos nas horas difíceis? Distrair. Até que não haja mais momento e oportunidade para distrair. Até que não seja mais possível pentear o cabelo da mamãe, até que não tenhamos mais oportunidade de jogar bola com o filho, até chegar o dia em que já não nos seja mais dado a oportunidade de comentar o Evangelho, até que chegue o dia que nós vamos pronunciar aquela mesma frase que o André Luiz pronunciou lá no nosso lar. Lembram da cena? Lá adiante, se não me engano era de Clarence, quando ele beijou-lhe as mãos e disse: perdoa-me, desperdicei a minha vida inteira. A vida futura, meus amigos, será bela, maravilhosa para todos nós, independentemente de termos sido bons ou maus. Muitos dos que se pensam bons se enganam demais. Será maravilhosa a nossa condição de perceber essa maravilha e de fruí-la é outra situação. Teremos condição mental, interior, para fruir a vida futura? A resposta é muito simples, então respondam para mim, para você mesmo. Eu tenho hoje condição de sentir a presença divina tão forte dentro do meu coração, a ponto de dar ao outro ser humano ao meu lado a liberdade de ser como é e abrir mão do meu desejo de modificá-lo e sentir-me feliz a si mesmo. Consigo hoje sentir alegria suficiente interior para ver o verdadeiro caos ao meu redor e ainda assim permanecer confiante? Se a resposta é positiva, com certeza a vida espiritual, a vida futura será maravilhosa para mim e eu terei condições de fruí-la, estarei em condição mental de fruí-la ao máximo. No entanto, se hoje eu me sinto coitado, a vítima, se eu me sinto sem condições para fazer algo que contribua para a vida melhor do próximo, se eu me sinto tão entristecido que faltam-me forças para ser o trabalhador da última hora, é assim que eu vou entrar na vida espiritual. E ainda que ela seja muito mais maravilhosa do que esta, ainda que eu seja recebido na melhor das cidades espirituais, encontrar-me-ei lá como o náufrago falido, que também terá de beijar as mãos
do guia espiritual, do anjo da guarda, protetor, que me cuidou a vida inteira, e terei que dizer a ele: perdoa-me, porque desperdicei a minha vida inteira. Muito obrigado. Que sejamos então capazes de nos tornarmos conscientes e desfrutarmos o melhor desta vida desde já, não para depois da morte, mas desde agora, a cada momento, a cada instante, em gratidão profunda. Vou encerrar vocês com uma poesia que eu considero uma oração, e depois a casa, se quiser, pode também promover a oração normal de encerramento da primeira parte, mas gostaria de compartilhar com vocês hoje essa poesia que diz assim: Senhor, hoje acendeste lâmpada maravilhosa que me clareia a vida. E como é mágica, lá fora ela se chama sol e inicia um novo dia para esta metade da humanidade iluminada na parte do planeta onde estou. E do lado de dentro ela se chama esperança e me dá muito entusiasmo para reiniciar a aprendizagem do dia. Como sinto-me grato, Senhor, hoje fizeste a brisa soprar logo pela manhã em meu rosto, e de tão preocupado que estava, não me dei conta de que ela passou e levou todo o desequilíbrio, o desassossego, enquanto fiquei distraído, encantado com o canário que cantava na árvore à porta de minha casa. Obrigado pelo momento de distração em que minha angústia interior deu vazão a este grande curso, primícia do céu agora. Senhor, em todos os momentos tenho percebido que me distraio e me engano com os enganos do mundo que entristecem e rebaixam o meu coração a níveis de angústia e sofrimento lamentáveis. Mas como és belo e previdente, e trazes para mim aquela pessoa que me deu sorriso sincero, abraço apertado e novamente, por instantes, me fez sentir a tua presença. Jesus, a cada dia que passa, tomo consciência do quanto és presente. Ajuda-me a compreender como posso também revelar a tua presença para os que me rodeiam, para os que eu encontro no caminho ou para os que passem pela tela do meu pensamento, quando eu irradiar para eles uma partícula salvadora do teu grande amor. Jesus, você é meu Senhor, mas antes de tudo, é aquele a quem tenho a dizer muito obrigado.